mata 4 pessoas em Santo André, os perigos dos adesivos de carro e ainda o esporte, o tempo na região, agora no J+. Boa noite, 22h31, o J+, segunda edição, está no ar. Um acidente trágico fez 4 vítimas na madrugada desta quinta-feira na Vila Homero Tom, em Santo André. Por volta de 1h da manhã, este automóvel de passeio e um ônibus da linha municipal colidiram no cruzamento das avenidas Capuava e Giovanni Battista Pirelli. Após a batida, o ônibus ainda derrubou este poste. O corpo de bombeiros não demorou a chegar. A gente chega e vai direto nas vítimas, que as vítimas estavam todas presas no interior do veículo. Alguém infringiu alguma coisa, isso é certeza. Agora isso aí vai ser apurado pelo pessoal do policiamento. O choque foi tão violento que o veículo ficou quase todo destruído. Nele estavam 5 passageiros, entre eles uma jovem que estava grávida e faleceu no hospital. Mas houve lá as 5 vítimas, né? Entre 2 mulheres e 3 rapazes. As vítimas do automóvel foram encaminhados para o centro hospitalar de Santo André, mas apenas uma mulher sobreviveu ao acidente. Já o condutor do ônibus, que estava vazio, teve ferimentos leves. Foi encaminhado para o PS, né? Da averiguação, ele teve um corte superior na testa e aparentemente estava bem. E hoje, por volta das 7h30 da noite, uma senhora morreu em Santo André após ser atingida por um galho de uma árvore que caiu no Parque Prefeito Celso Daniel. Você vê aí imagens de onde tudo aconteceu. A senhora caminhava com o filho, o Adriano, de 38 anos. O local foi interditado e a cobertura completa do que ocorreu você assiste amanhã no J+, primeira edição. Virou moda, mas também é perigoso. Os famosos adesivos de famílias geram polêmica. Para especialistas, eles podem até facilitar a ação de criminosos. Febre entre os motoristas. Os adesivos Família Feliz viraram moda no trânsito. Os modelos que no início retratavam apenas um casal, agora ganhou espaço para crianças e até bichos de estimação. Mas até que ponto esses adesivos deixam de ser divertidos para se tornarem um risco à população? Será que essa exposição pode trazer algum risco para essas famílias? Basta dar uma voltinha pela cidade que logo nos deparamos com os primeiros carros com os mais variados adesivos que retratam uma família feliz. Pois é, o autocolante, que virou febre desde o segundo semestre de 2010, pode passar de um adereço simpático e engraçadinho a um alerta à população. Letícia aderiu à moda no final do ano e não se arrepende. Eu acho que não corre nenhum risco, porque isso é só uma identificação da minha família, mas para a pessoa ter mais dados da minha família, ela teria que recorrer à pesquisa, e isso ela pode conseguir de outra forma, sem que eu tenha o adesivo. Para ela, existem outras formas de chamar a atenção de um bandido. Eu achei super bonitinho, super fofo, achei que cabia, que as crianças iriam gostar, e aí resolvi adotar. Foi uma coisa assim, sem pensar muito, foi um acessório mesmo para o veículo. A polícia não tem nenhum relato ou registro de sequestro relâmpago ou roubos no ABC por conta desses adesivos, mas deixa um alerta. Obviamente que para esses golpistas, qualquer informação que seja, desse número de filhos, filhas, né, academias, faculdades, profissões, tudo que o golpista possa ter de informações, com certeza vai ser prejudicial ao cidadão. A simbologia desses adesivos representados pela família é o resultado do dia a dia cada vez mais corrido das pessoas e a importância que elas dão em mostrar ao outro o que elas têm. É uma busca de mostrar aquilo que ela conquistou, né? Quem ela é. Ela precisa dizer aos outros aquilo que ela tem. A questão econômica passa a ser também ali, né? Uma necessidade para que os outros vejam. Fomos às ruas saber o que pensa a população. E as respostas foram as mais variadas possíveis. Isso faz com que as pessoas participem a nível... trazer a família para dentro de você. E eles pediram para a gente não colocar aquele adesivo no carro, porque bandidos estão fazendo aquilo de má fé, né? E estão perseguindo os carros e sabendo quantas pessoas têm para assaltarem. Usaria. Não tenho que expor a minha família para as pessoas saberem se
se tem um cachorro, quantas pessoas são, esse tipo de coisa, eu não usaria. Não. Tudo que for informações que possa facilitar a ação do criminoso, realmente é preocupante. Pois é, e para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui na bancada a repórter Cristina Guariba. Boa noite, Cristina, obrigada por ter vindo. Obrigada, Andréa, boa noite. Bom, você que fez essa matéria, né, então por isso te convidei, porque quero saber um pouquinho mais. Na verdade, você estava me dizendo que quando fez a matéria, até antes de fazer a matéria, você tinha uma outra visão com relação a esses adesivos, né? Que visão era essa? É verdade, Andréa. Na verdade, quando eu mesma, como cidadã, frequentava, andava pelas ruas, eu tinha a impressão que esses adesivos, seja ele ou outros, passavam para mim como um alerta, assim, por exemplo, um adesivo de bebê a bordo. Então eu tomava mais cuidado quando eu via esse tipo de adesivo. Ou, por exemplo, um adesivo de deficiente. Então esses adesivos, para mim, sempre pareceram uma coisa assim de alerta, de tomar mais cuidado. Olha, de repente uma pessoa idosa que está dirigindo, tem um bebezinho lá, vamos tomar mais cuidado. Mas, indo às ruas, como você falou, foi completamente diferente. Uhum. E como foi, na verdade, assim, que perfil você percebe de as pessoas que usam esse tipo de adesivo? Que perfil é o delas? Olha, Andréia, na verdade, são normalmente pessoas já casadas, que constituíram uma família, no caso, mais ou menos, assim, pessoas que têm filhos entre 5 a 10 anos, que gostam de mostrar que tem um filhinho, que tem uma nenenzinha, e agora eles estão aderindo também a colocar cachorros, bichos de estimação. Então, assim, eles estão cada vez ampliando mais isso. Então tá complicado. E você teve dificuldade em colher a opinião dessas pessoas? Como é que foi? Olha, André, na verdade foi tranquilo, as pessoas falaram abertamente, as opiniões se dividiram muito, como vocês puderam ver na reportagem. Alguns acham que não tem nada a ver, que isso aí não vai atrair bandido, outros já dizem que pode sim, porque está mostrando quantas pessoas tem no carro, quantas pessoas tem em casa, então é perigoso, assim. Bom, então você mudou a sua visão com relação completamente, viu, Andréia? Pois vale de alerta mesmo. Isso vai bem de encontro àquela questão da internet também, que a gente já discutiu aqui no J+, não é? A coisa do Facebook, esses sites de relacionamentos, não é? Em que as pessoas se expõem demais e depois fica complicado, né? Conter todas as informações, porque é o que eu sempre digo aqui, né? Depois que está na net, público, né? E aí, difícil controlar, né? Bom, Cristina, muito obrigada por sua participação. A gente espera contar com você outras vezes, tá ok? Tá bom, a gente vai continuar com essa série também de reportagens dos perigos da net. Isso, importante. Obrigada. Obrigada, Andréia. E de olho na inclusão social, terapeutas da região transformaram o tratamento de crianças deficientes sem condições financeiras em oportunidade para reabilitação com baixo custo. E isto utilizando apenas um material comum na construção de residências. Olha só, o PVC. Não, este não é o encanamento como o da sua casa. O material bem conhecido dá formas a cadeiras e andadores. A novidade surgiu desta terapeuta ocupacional que desenvolveu a técnica de forma que os aparelhos em PVC funcionem da mesma maneira que os convencionais, geralmente produzidos em metal. Material que é fácil de confeccionar, rápido de ser confeccionado também. O pai pode ser envolvido na confecção. A técnica mais barata e que não é comercializada apenas é repassada para os pais dos pacientes a fim de garantir a inclusão no tratamento necessário para a independência na higiene, alimentação e locomoção de crianças com disfunção neuromotora. A novidade no setor de reabilitação atraiu profissionais da Faculdade de Medicina ABC. Universitárias e terapeutas criaram uma espécie de oficina para os pacientes da região. Ele tem a mesma função, da mesma funcionalidade para a criança, da mesma autonomia, por um preço mais em conta, que a gente sabe que a gente tem uma população carente que precisa de materiais mais em conta. Que legal isso, não é? E agora é hora de saber do tempo. Vamos conferir como fica a previsão do tempo para amanhã com Renan de Souza. Hoje o calor foi intenso em todo o estado. Aqui em Santo André, o sol brilhou forte desde o início da manhã. As temperaturas chegaram até os 30 graus e a umidade relativa do ar ficou baixa, na casa dos 40%.
por conta da aproximação de uma massa de ar seco, esse sol está garantido para todo o estado de São Paulo. Amanhã, a sexta-feira será abafada e de temperaturas elevadas. O dia vai ficar bem ensolarado e com poucas nuvens no céu. A possibilidade de chuva é remota, de apenas 5%. Por isso, aproveite bem essa sexta-feira, mas não se esqueça de beber bastante líquido. Em São Paulo, o dia começa com a temperatura mínima na casa dos 18 graus. No litoral, temperaturas altas. Em Santos, a máxima chega até os 31 graus. Aqui no ABC, a situação não fica diferente. A mínima será de 18 graus em Diadema, em São Bernardo e também em Santo André. E em São Caetano, a máxima vai até a casa dos 31 graus. E você sabia que com a chegada do outono, uma grande variedade de espécies de peixes já pode ser encontrada à venda no mercado? Veja isso. São espécies de peixes de água doce e salgada com diversidade de aparência e estrutura física que se encontram no mercado. E o outono é uma boa época para comprá-los. No verão existe bastante demanda de cria, que é o tempo quente, onde o peixe ele está altamente reprodutivo. Conforme vai entrando o outono, vai tendo mais sobra de todas as espécies. E o comércio já comemora os resultados das vendas no ABC. O setor de aquarismo está crescente, vem acompanhando um aumento de 20% a 30% ao ano, porque os preços estão estáveis e o poder aquisitivo da população acredito que está aumentando. Neste espaço, 22 piscicultores comercializam esses peixes que vêm de todas as regiões do país. E cerca de 1.500 pessoas, entre lojistas e apaixonados pelos animais, visitam o local. Vale a pena a gente comprar para revender. E depois do intervalo tem as notícias do esporte. 22 horas 42 minutos, você vê imagens da Igreja do Carmo em Santo André. A gente volta já já.